Amém. Amém. Você crê no poder de Jesus, meu irmão? Jesus operou milagres aqui nessa noite. E não operou só aqui dentro desta casa, mas operou dentro de muitos lares. Vidas foram tocadas pela presença de Deus. Nós ouviremos testemunhos desta quinta da vitória. Deus é poderoso para fazer. A história de vidas que serão mudadas a partir de hoje, no nome de Jesus. Escreva esta data aí. Escreva esta data, no nome de Jesus. Vidas estão sendo mudadas. A história está sendo mudada a partir de hoje, no nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos colocar a vida do servo de Deus. O presbítero Marcos vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Mais uma vez vamos chegar na presença de Deus, pedindo que Deus venha usar a vida do seu servo e que a sua palavra venha ao nosso encontro. E quando você ouvir o convite para mais uma vez você correr aqui à frente, não pense duas vezes. Jesus ainda tem algo para completar aqui neste lugar. E creio no nome de Jesus que você vai sair daqui diferente da maneira que entrou. Porque Jesus está aqui nesse lugar, Jesus está operando no nosso meio. O evangelista Rafael passa aqui, vai estar colocando a vida do servo de Deus nas mãos do Senhor. Logo após vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que aqui já realizaste, Senhor, no nosso meio. Sentimos a tua graça, sentimos, Senhor, a tua presença, Senhor Jesus, no nosso meio. Nosso pedido agora, humildemente, Senhor, é ser com teu servo, Senhor, neste momento. Que ele seja mais uma vez um canal de bênção, Senhor, para a tua igreja. Usa ele, Senhor, coloca as tuas palavras, Senhor Jesus, no coração dele, na boca dele. E que nós venhamos entender, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós pedimos e assim, Senhor, nós cremos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós cumprimentamos a toda a congregação aqui presente, também os nossos irmãos que nos assistem pela live, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 139. Livro dos Salmos, eu creio que será projetado ali. Nós leríamos outro versículo, a partir do momento que Deus usou o pastor Joel para ministrar aquela primeira palavra introdutória. Deus me fez mudar o versículo que nós íamos ler. Nós íamos ler lá no começo do 139. Nós vamos ler o 23 e o 24. O irmão estará projetando ali. Eu vou ler com os irmãos pela tela, porque a minha tradução é um pouquinho diferente. Antes disso, queria fazer o meu agradecimento primeiramente a Deus por esta oportunidade de compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Aos irmãos aqui, pastor presidente e todos os companheiros de presbitério também, não poderia deixar de agradecer ao meu companheiro, o presbítero Adriano, que gentilmente cedeu essa escala que seria dele. Vamos ler então a palavra do Senhor. Nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na explanação, é claro que este salmo ele é muito rico. Seria impossível no tempo que nós temos, nós analisarmos versículos por versículo. Porém, nós vamos dar uma passadinha rápida
sobre todo o Salmo 139. O Salmo 139, eu particularmente considero o cântico mais bonito contido na Escritura Sagrada. E olha que a Escritura Sagrada é um livro de muitos cânticos. E esse Salmo 109, ele é mais do que um cântico, ele é uma poesia. E este salmo, ele tem algumas particularidades, principalmente no que no que se refere aos atributos de Deus. Deus tem atributos que nós dividimos em duas categorias. Atributos são qualidades. Deus tem atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que Ele compartilhou com a sua criação. Atributos como justiça, santidade para quem anda nos caminhos de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Agora, Deus tem atributos que são incomunicáveis ou não comunicáveis, que são atributos que são exclusivamente de Deus. Nenhum outro ser tem esses atributos. E o Salmo 139, ele é, pelo menos 4 deles nós encontramos. Eu pedi para os irmãos projetarem uma tela, porque este Salmo 139, aqui, meus irmãos, é aquilo que os astrônomos chamam, é a melhor foto que foi possível obter de universo observável. O que é o universo observável? Dado a tecnologia que hoje nós temos, e mesmo que esta tecnologia esteja muito avançada, como o pastor Joel aqui citou, cumprimento de uma profecia do livro de Daniel, de que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Apesar da multiplicação da ciência, nós conseguimos observar apenas, os astrônomos acreditam que 5% de todo o universo. Então aqui está uma imagem ilustrativa de 5% aproximadamente do nosso universo. Eles também acreditam que nestes 5% aproximados de universo observável, que nos foi permitido observar, existem mais de 1 trilhão de galáxias. O próximo slide, por favor, irmãos. Dentre esses mais de 1 trilhão, alguns acreditam que beirando 2 trilhões, são números aproximados, evidentemente. Existem mais de 10 sextilhões de estrelas. Esta aqui é a galáxia, a Via Láctea, que todos os irmãos sabem, isso aqui se aprende na escola, é onde o nosso sistema solar ele se encontra. Aquela bolinha vermelha ali é o nosso sistema solar. Dentro daquela bolinha vermelha estão os planetas que giram em torno do Sol, e dentre esses planetas está o nosso planeta Terra. Quando nós comparamos com o todo dos 5% observáveis, nós chegamos à conclusão seguinte: a nossa galáxia é um nada. E para os irmãos terem ideia, os astrônomos chamam de braços, um extremo ao outro. Para ti ir de um extremo ao outro, levaria na velocidade da luz cerca de 100.000 anos-luz. O nosso objetivo aqui não é entrar na astronomia, isso é só para os irmãos terem uma ideia de que nós não somos nada. Aleluia! Louvado seja Deus. É por isso que nós cantamos aquele louvor: grandioso és tu. Louvado seja Deus.
dentro desse planetinha, que é um nada comparado ao todo, existem cerca de 8 bilhões de nadas. E a Bíblia nos diz que Deus conhece cada um deles. Aleluia! Os irmãos sabem o que mais que a Bíblia nos diz? Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Olha o que a Bíblia nos diz: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O seu poder é incalculável e inextinguível, a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Louvado seja Deus. A carta aos Hebreus vai nos dizer que tudo isso é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Agora que nós tivemos uma noção de que nós não somos nada, nós vamos adentrar no Salmo 139. Aleluia. Meus irmãos, o Salmo 139, ele é uma conversa entre a criatura e o Criador. Os irmãos, quando vão ler o Salmo 139, talvez pensem assim: não, mas aqui não é um diálogo, é um monólogo, porque quem está falando, quem está escrevendo, quem está descrevendo a sua experiência é Davi. Não, eu provo para os irmãos que é um diálogo. Sabe por que é um diálogo? Porque a conversa é com Deus. Deus não deixa ninguém falando sozinho. O próprio salmista Davi, autor deste salmo, em um outro salmo, talvez pegando uma carona no que Jó falou, porque Jó viveu antes de Davi, como eu peguei o gancho aqui da ministração do pastor Joel no início e peguei o versículo. Davi pegando o gancho naquilo que Jó falou, ele disse: quem é o homem para que tanto o estimes? E que a cada momento o proves. Não é uma pergunta que Davi não sabe a resposta. É claro que ele sabe. A própria pergunta já é a resposta. O homem não é nada. E ainda assim, o Criador cerca ele. Porque nós poderíamos dizer que o Salmo 139, se nós tivéssemos que dar um tema para essa ministração, seria perseguido por Deus. Porque o salmista, ele se sente cercado por Deus em todas as circunstâncias. Olha o que ele diz quando ele exalta o atributo de onisciência de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada, a minha pousada, e está a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Glória a Deus. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Imagina, meus irmãos, um Deus que sabe quando eu me deito e quando eu me levanto. Quer coisa mais automática do que deitar e levantar? A gente faz automático isso. Pois Deus está lá. Que coisa gloriosa quando tu acorda pela manhã
e tu tem aquela primeira oração, seja quando tu está indo para o teu trabalho, seja quando o momento, o hábito, cada um cria o seu hábito de devocional. Quando tu pode fazer uma oração simples: Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pelo dom da vida que Deus nos dá dia após dia. E quando nós pedimos: Senhor, que o teu nome seja glorificado na minha vida durante esse dia. E aí tu termina aquele dia e tu adormece, e Deus continua lá. Deus não adormece, eu adormeço. Deus não, o guarda de Israel não dorme. Louvado seja Deus. Até quando tu perde o controle, porque durante o dia tu tem o controle sobre algumas coisas, mas depois que tu dorme, que tu adormece, que a tua mente perde a consciência, e tu fica pelo teu subconsciente, ainda assim Deus está cuidando da tua vida. Louvado seja Deus. É isso que o Salmo 139 está dizendo. Olha o que Davi segue dizendo: para onde, verso 7, para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Às vezes, meus irmãos, tem pessoas que passam a vida toda fugindo de Deus. E isso não é particularidade dos não crentes. Os irmãos não pensem, crente também foge de Deus. Jonas, é até muito hilário o que Jonas faz, né? Jonas foge de Deus, entra num navio. Aí quando ele vai se apresentar, que está aquele temporal, ele vai se apresentar para o capitão. E olha, tudo isso aí está acontecendo por causa de mim, porque eu sirvo o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Imagina, ele foi se esconder de Deus no mar, do Deus que tinha criado o mar. Olha o que Davi continua dizendo: se eu escalar o céu, aí estás. E se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Os irmãos viram quantos extremos? Só ali nós tivemos uma noção. É claro que não é possível do homem fazer aquilo ali, mas Davi diz: ainda que eu conseguisse, se eu subisse no céu, Deus ia estar lá. Mas no céu tranquilo, natural. O céu é a habitação, é a morada de Deus, o terceiro céu que Paulo fala. Só que tem uma coisa: no mundo dos mortos Deus está também. Foi aquilo que o pastor falou aqui. Às vezes tu quer fugir de uma situação, e o homem sem Deus, involuntariamente, porque às vezes ele não sabe, ele não tem consciência, mas involuntariamente, às vezes ele foge dessa vida pensando que ele vai fugir de Deus. Não, engano. Na outra vida Deus vai estar também. Só que tem uma diferença. Nessa vida, a todos aqueles que confessarem os seus pecados e receberem a Jesus como seu Salvador, eles têm a salvação. Na outra vida não. Deus vai estar lá. Às vezes, meus irmãos, a gente pensa assim, que o inferno, ele é um lugar tão terrível, porque Deus não está lá. Não. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que no inferno está a ira do Cordeiro. Então Deus está lá. Mas então por que o inferno é tão terrível? E isso não é para assustar ninguém. Não é esse o nosso objetivo, até porque nós não convencemos ninguém. Eu preciso ser convencido diariamente pelo Espírito Santo. O inferno, ele é tão terrível, porque o inferno é o único lugar onde a misericórdia de Deus não alcança.
E aí Davi vai mais além. Tudo bem, se for na vertical, Deus vai estar. Tá, mas e quem sabe na horizontal? Quem sabe na horizontal eu consigo fugir de Deus. Aí eu vou lá no sol nascente. Se eu conseguisse ir do sol nascente até o outro extremo, Deus ia estar também. Os irmãos perceberam que não tem como fugir de Deus? Na vertical e na horizontal, Deus está lá. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, olha o Jonas aí, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. E se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Ou tem algumas traduções que diz, trevas e luz são a mesma coisa. Os irmãos notem aqui que Davi começa dizendo o seguinte, ele começa usando exemplos de onde ele poderia ir. Tem situações na vida, meus irmãos, que nós vamos, são as nossas escolhas, e nós decidimos fazer, e às vezes a gente decide fugir de Deus, embora a nossa consciência, como Deus fazia com Paulo, quando Jesus se apresenta para Paulo, Paulo cai por terra, Paulo pergunta, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí o que Jesus diz para ele? Paulo, como é duro para ti, tu lutar contra os aguilhões. Os irmãos sabem qual era o aguilhão que Jesus estava falando para Paulo? Era o Espírito Santo. A cada crente que Paulo matava, a cada crente que Paulo perseguia, a cada crente que Paulo permitia que fosse torturado, o Espírito Santo estava dizendo, isso está errado. Mas ele continuava resistindo. Davi usa esse exemplo. Claro que a situação de Davi é outra. Davi está cultuando a Deus, ele está oferecendo um culto racional a Deus, através do seu louvor, da sua glorificação. Mas ele usa o exemplo de situações que eu vou, só que tem situações que não é eu que vou, é a vida que me leva. As que eu vou, eu tenho responsabilidade, e eu colho aquilo que eu semear. Só que às vezes tem situações é que a vida que leva a gente. São situações que tu nem sonhou que um dia ia acontecer na tua vida. E aconteceu. São aquilo que a gente considera, a gente chama de acidente de percurso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo naqueles caminhos que tu foi, Deus estava lá. Deus não estava compactuando com aquilo, mas Deus estava lá. Deus estava cercando, Deus estava te encurralando, para que tu acordasse, caísse em si, como o filho pródigo. Ele só voltou para o caminho, ele só voltou para a casa do pai quando ele caiu em si. Mas ainda que a vida te leve a extremos, Deus ainda vai estar lá do teu lado. Por isso que Jó diz, enquanto a vida há esperança. Louvado seja Deus. Nesses versos que nós lemos, Davi exaltou a onipresença de Deus. Primeiro, a onisciência, um Deus que conhece todas as coisas. Deus não está preso no passado, no presente ou no futuro. Deus conhece toda a tua história de vida. Aí aqui depois, Davi exalta o atributo de onipresença, que também somente Deus tem. Somente Deus tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe, nesse universo que nós vimos aqui, tivemos uma noção pequenininha do que ele é, 5%. Não existe um lugar deste universo visível que a presença de Deus não esteja. Porque se a presença de Deus não estivesse, o caos tomava conta. Mas o poder da palavra de Deus e o poder da presença de Deus mantém tudo em ordem, como no dia que foi criado.
E na dimensão espiritual também. Não existe lugar onde Deus não esteja. É por isso que quando Deus chega, o mal tem que sair. O mal não fica. Quando Deus chega, Deus não pede licença para ninguém. Deus não pede licença para autoridade nenhuma, seja no mundo espiritual ou no mundo dos homens. Quando Deus quer agir, Ele não pede licença. Até mesmo o meu livre-arbítrio. Alguns preferem chamar de livre agência. Eu vi numa escola bíblica, foi a irmã Débora que ministrou, a expressão agentes livres. Eu gostei dessa expressão falando sobre Esaú e Jacó. Mas, meus irmãos, guardem uma coisa: o Deus da Bíblia, esse Deus que nós lemos aqui um pouquinho dele, o Deus da Bíblia, a soberania dele está acima do meu livre-arbítrio. A soberania de Deus está acima. E é por isso que Deus vai nos encurralando, Ele vai nos apertando. Às vezes Ele permite situações na vida que a gente chega assim, a um extremo que Paulo usou uma expressão, desesperar da vida. Mesmo Deus usa todas essas circunstâncias, levando o homem, permitindo, que às vezes, meus irmãos, não é vontade de Deus. É vontade de Deus que eu tenha passado por tudo isso. Nem sempre. Mas permissão de Deus, sim. E quando Deus permite, existe um porquê. Deus é um Pai perfeito. Se Deus permitiu tu trilhar caminhos que te fizeram muito mal, saiba que tem um porquê. Talvez se Deus não tivesse permitido que tu andasse por tais caminhos, talvez tu não estivesse aqui nessa noite. E se para Deus te trazer aqui nessa noite, se para Deus ter te feito ligar o celular, aceitar um convite que tu foi marcado, foi preciso Deus permitir que tu passasse por isso que tu está passando. É porque tu precisava saber que existe um Deus que conhece todas as coisas. Jesus nos diz mais: não bastasse Deus saber o nome de cada estrela, Jesus nos diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Claro, no meu caso não seria muito difícil, né? Mas os irmãos que têm bastante cabelo aqui, até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Louvado seja Deus. Se um Deus que se preocupa em saber quantos fios de cabelo eu tenho, os irmãos imaginem naquilo que é relevante, naquilo que vai fazer a diferença. E aí ele vai falando, ele sai do campo das experiências visíveis e ele vai para as invisíveis. Olha o que ele diz: tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e tecido nas profundezas da terra. Ele está falando lá do ventre, lá na concepção. Teus olhos viam o meu embrião. Tem algumas traduções assim: os teus olhos viam o meu corpo ainda informe, ainda sem forma. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Tu acha que Deus foi pego de surpresa por essa situação que veio sobre a tua vida? Deus não. Eu sou pego de surpresa. Deus não. Deus já sabia. E o trabalhar de Deus, meus irmãos, é inexplicável. Não me perguntem o porquê, porque eu não sei. Eu não sei nem por que Deus fez muita coisa na minha vida. Por merecimento não foi.
Agora saiba que se um Deus que se preocupou em fazer com que tu vencesse uma corrida contra incontáveis outros possíveis que poderiam ter sido no teu lugar, Deus permitiu que tu vencesse. Deus cuidou de ti quando ninguém estava vendo. Hoje tem a ecografia. Na época de Davi não tinha ecografia. E Davi dá uma descrição da formação de um feto perfeita. Olha o que ele fala aqui, ó. Os meus ossos não te foram encobertos. O primeiro osso formado é a coluna vertebral. E aí ele vai dizendo, e os irmãos notem que eu disse o seguinte, nós já estamos encerrando, que o Salmo 139 é uma conversa entre a criatura e o Criador. E aonde que Deus fala com Davi? Deus fala com Davi nos mínimos detalhes que Davi está descrevendo. Às vezes, meus irmãos, a gente quer ver sinais miraculosos, aquelas coisas, né? É bom, mas às vezes nós deixamos de perceber Deus falando nas mínimas coisas. É no dia a dia Deus dizendo, está errado, não vai dar certo, e eu continuo insistindo. Deus está dizendo. Os irmãos querem ver um detalhe que eu vou citar aqui. O namoro, num relacionamento entre um homem e uma mulher. O namoro, ele é um termômetro para te saber como é que vai ser o casamento, como é que vai ser a vida a dois. Se no período de namoro, que os dois estão se conhecendo, não está havendo harmonia, não está havendo entendimento, não está havendo concordância, quando casar, não esperem melhora. Porque às vezes Deus já está dando sinais no namoro, no trajeto. Se não está havendo respeito no namoro, quando casar, vai voar prato, vai voar panela, vai voar xícara. São os sinais de Deus, e a gente despreza, meus irmãos. E quando nós desprezamos, nós pagamos a conta. E aí, às vezes nós terceirizamos a culpa. Satanás está furioso. Às vezes Satanás não precisou nem mover uma palha. As minhas próprias atitudes e escolhas erradas e teimosias, desprezando os sinais de Deus, fizeram com que aquilo acontecesse. Aí acontece o quê? Um agente externo entra. Naquilo que era para ser uma conversa única entre criatura e criador, entra um agente externo. Parece que os versos 19 e 20, 21 e 22 não eram para existir nesse salmo, porque ele destoa completamente do rumo que aquela conversa estava tendo. Às vezes, irmãos, são os agentes externos. No caso de Davi aqui, os agentes externos eram os ímpios. No nosso caso pode ser tantos agentes externos. Sabe quando a gente está no culto e daqui a pouco a gente já não está? Eu estou no culto, mas daqui a pouco eu lembro que eu tenho um problema lá no serviço amanhã para resolver. Aí eu viajo. Meus irmãos, um conselho para os irmãos: nunca permitam que nenhum agente externo interfira na tua relação com Deus. Nunca permita. E eu não estou dizendo com isso que eu posso me relacionar com Deus de qualquer maneira. Não. O modo como eu devo me relacionar com Deus é segundo o que a palavra descreve. É a palavra que diz como eu devo me relacionar com Deus. Não é, eu penso que Deus é assim e eu do meu jeito. Não. Mas quando eu estou dizendo que nós não podemos permitir interferência de agentes, de terceiros, porque tudo aquilo que é de Deus nos traz paz. Qualquer coisa que nos traga perturbação não é de Deus. Aprendi com um pastor uma vez. Nós estávamos num anexo em cima, e um baterista, um irmão da igreja baterista, começou a bater muito alto aquela bateria. E o pastor: o que está acontecendo lá? Eu não sei, pastor. Afinando a bateria não pode, né? Porque a bateria, até onde eu sei, bateria não se afina, né, irmão? Se afina, né? Mas no caso dele não era. Pastor, desce lá.
Aí eu desci lá, o pastor pediu para dar uma acalmada. Aí quando eu voltei, ele me disse assim: Marcos, aprende uma coisa. Quando algum som não bater bem no ouvido, o capacete. Quando alguma coisa não bater bem no teu ouvido, fica atento. Não é de Deus. E agora, meus irmãos, para concluir aqui, que eu tenho menos de 1 minuto. Aonde nós lemos: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. E vê se há em mim algum caminho mau, algum sentimento funesto, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Que todos nós, nesse final de culto, possamos fazer isso. Fecha os teus olhos e olha para dentro de ti. Senhor, sonda-me, esquadrinha-me, faz uma varredura em mim. E o Espírito Santo já está fazendo isso. Tudo nesse culto encaixou. Às vezes quando Deus nos dá um tema, tu fica naquela dúvida: Senhor, é de Deus, não é? E aí quando tu vem no culto, Deus começa a fazer, tudo vai se encaixando. Meus irmãos, as coisas de Deus se encaixam. Tu não precisa forçar. As coisas de Deus é como uma engrenagem perfeita. Tudo roda perfeitamente. Se tu está precisando forçar, não é de Deus. Eu vou passar para o pastor Joel. Ele vai fazer o apelo. E como o pastor disse, hoje é um dia de obra completa. E eu quero convidar todos aqueles irmãos para estarem aqui na frente na hora da oração. Não adie. Se tem algum amigo aqui, alguma amiga na live que ainda não recebeu a Jesus, não fuja mais de Deus. Tu só vai adiar o teu sofrimento, só vai adiar a tua dor, porque Deus não vai desistir de ti. Deus vai te cercar, vai te apertar. Uma das coisas que mais nos machuca é resistir à voz do Espírito.